Você já parou para pensar quantas pessoas desistem no meio do caminho? Porque tanta gente começa um projeto cheio de energia, cheio de expectativa, mas logo abandona o projeto. Existe um motivo muito profundo para isso. A maioria das pessoas não suporta os processos da vida. Eles querem o resultado, mas não querem o caminho. Eles querem a colheita, mas não querem o plantio. Querem o corpo em forma, mas não querem a disciplina de acordar cedo, de treinar, de cuidar da alimentação. Querem a prosperidade financeira, mas não querem estudar, não querem aprender a investir, não querem errar, não querem recomeçar, não querem ser questionados. Querem maturidade emocional, mas não querem enfrentar os seus traumas, não querem lidar com as suas rejeições, não querem suportar as críticas. Esse é o ponto central. Tudo que tem valor na vida vem através de processos. Eu aprendi isso na dor. E processos nem sempre são rápidos, nem sempre são fáceis, nem sempre são agradáveis. Eles exigem paciência, resistência e fé. Mas se você não suporta os processos, você jamais alcançará os resultados que você tanto deseja. Pensa aqui comigo. Você já viu uma árvore crescer da noite para o dia? Nunca. Primeiro, a semente ela é lançada. É lançada ali na terra. A terra cobre a semente, ela desaparece da vista e durante dias, semanas e às vezes até meses, nada acontece na superfície. Mas por baixo da terra, no invisível, raízes estão sendo formadas, conexões estão sendo criadas. Esse é o processo. E a maioria das pessoas, ao não ver o resultado imediato, elas desistem. Arranca a semente, pisa em cima da semente e ela diz assim: essa parada não funciona. Mas quem suporta o processo, quem continua regando, cuidando, confiando, um dia vê o broto romper ali a terra. E mais, esse broto se transforma numa árvore e a árvore dá frutos. O problema é que a pressa do ser humano o faz perder essa colheita, porque não suportou o processo. A vida é exatamente assim. Há processos que são necessários para nos moldar, para nos fortalecer, nos preparar. Muitos querem pular essas etapas, mas quando pulam, não sustentam o resultado. Quantas pessoas que você viu que ganharam dinheiro rápido, mas perderam tudo em seguida? Não suportaram o processo de aprender a administrar, não criaram aquela base ali para sustentar a prosperidade. Quantos entraram em relacionamentos intensos, mas desmoronaram porque não suportaram o processo de amadurecimento, o processo de construir confiança, de aprender a lidar com as diferenças. Sem processo não há consistência. Eu aprendi tudo isso que eu estou te falando na dor. E aqui está uma verdade dura. A vida não vai te dar atalhos sustentáveis. Atalhos até existem, mas na maioria das vezes são armadilhas. Porque você pode até cortar um caminho hoje, mas você vai pagar um preço amanhã. O que realmente te prepara e me prepara é o processo. É no processo que você aprende, que você amadurece, que você se fortalece. O processo é o fogo que refina o ouro. É a pressão que transforma o carvão em diamante. Mas por que então suportar o processo, Daniel? É tão difícil. Porque ele envolve dor. A mente humana tem aversão à dor. Nós buscamos prazer imediato, conforto imediato, resultados imediatos. A sociedade em que nós vivemos reforça isso. Tudo rápido, tudo instantâneo. Tudo agora é fast food, é entregas no mesmo dia, são vídeo cursos ali de 15 segundos, é a gratificação imediata. O problema é que a vida real não funciona assim. A vida real exige tempo, persistência, consistência. Quem não entende isso sofre demais, porque vive esperando resultados de curto prazo em coisas que só vêm com longo prazo. Suportar esses processos da vida significa entender que a dor faz parte, o desconforto faz parte, o silêncio faz parte, o tempo de espera faz parte. Você precisa suportar quando ninguém está vendo, quando ninguém está te aplaudindo, quando parece que nada na tua vida está acontecendo. É aí que o processo está agindo. É nesse momento que você está sendo
moldado, que você está sendo lapidado. Eu vou te dizer algo que talvez doa aqui, mas é necessário. Você está exatamente onde você suporta estar. Se você não suporta a disciplina, você vai viver na desordem. Se você não suporta a paciência, você vai viver na frustração. Se você não suporta o aprendizado, você vai viver na ignorância. Eu tomei essa pancada hoje. O que você suporta determina onde você chega. Então a pergunta que eu quero deixar para você é: você tem suportado o processo da vida ou você tem fugido desse processo? Porque uma coisa é certa: fugir do processo não elimina a dor, apenas troca a dor do crescimento pela dor do arrependimento. E essa segunda dor é muito mais pesada. No fundo, todo o processo tem um propósito, só que a maioria não enxerga porque está focada apenas no resultado final. Imagine alguém que começa na academia, nos primeiros dias, o corpo começa a doer ali, a mente começa a reclamar, o espelho não mostra nenhuma evolução, nenhuma diferença. Muitos desistem já nessa fase. Mas quem suporta esse processo de desconforto inicial, com o tempo começa a ver os músculos se formando, a resistência aumentando, a autoestima se elevando. O que parecia uma tortura se transforma em recompensa. Essa é a dinâmica de qualquer transformação. Primeiro você enfrenta a dor. Você enfrenta a dor da mudança. É depois que você colhe os frutos dela. E sabe o que é mais curioso nessa parada? Os maiores processos da vida geralmente acontecem no silêncio. Você já viu aquela história da borboleta? Antes de voar, ela precisa passar pelo casulo. Lá dentro, a borboleta está sozinha, está apertada, está presa, mas ela está em transformação. Se alguém tenta ajudar a abrir o casulo, a borboleta morre, porque não teve tempo de fortalecer as asas dela. Isso é um símbolo poderoso para mim e para você. Não dá para apressar certos processos. Se você tenta antecipar, você estraga o resultado. E é isso que muita gente não entende. Querem resultados antes do tempo, mas sem passar pelo devido processo de preparo. Agora, eu quero que você pense na sua própria vida. Quantas vezes você abandonou algo porque não suportou o tempo da espera? Quantas vezes você desistiu porque você não viu resultados imediatos? Talvez você tenha plantado boas sementes, mas por não suportar o processo de germinação, você mesmo arrancou as raízes que estavam sendo formadas ali. A verdade é que muitas vitórias, elas foram perdidas, não porque eram impossíveis para você, mas porque a pessoa não teve paciência de suportar o processo. E aqui entra uma das maiores lições. Suportar o processo não significa apenas resistir, mas aprender dentro do processo. Porque todo processo tem algo para te ensinar. Quando você passa por escassez financeira, o processo pode estar te ensinando a valorizar recursos, a administrar melhor e ter criatividade para você gerar outras fontes de renda. Quando você passa por rejeição, o processo pode estar te ensinando a fortalecer o quê? A sua identidade. A não depender de aprovação alheia. Quando você enfrenta vários fracassos, o processo pode estar te ensinando a resiliência, a ser mais resistente, a encontrar caminhos alternativos. A dor do processo traz em si lições em que eu e você não aprenderia de outro jeito. Só que existe um inimigo interno que sabota o processo: a impaciência. A impaciência faz você querer colher no mesmo dia em que você plantou, mas você abandonar no meio faz você acreditar que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está acontecendo, só que por baixo da terra. Você precisa entender isso. O invisível, ele antecede o visível. Antes de aparecer na sua realidade externa, a transformação acontece na realidade interna. Você precisa suportar esse tempo de invisibilidade. E sabe por quê? A maioria não suporta. Porque querem a validação. Querem que os outros vejam, que os outros aplaudam, que os outros reconheçam.
mas os processos mais importantes da sua vida acontecerão quando ninguém estiver olhando para você. É ali, no silêncio, no escondido, que você está sendo preparado para quando chegar a sua hora. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Pense em um prédio agora enorme, um prédio grande. Antes de subir para cima, os engenheiros cavam para baixo. Quanto maior será o prédio, mais profundo será o seu alicerce. O que está sendo construído embaixo da terra, ninguém vê. Mas é isso que sustenta tudo que vai aparecer depois. Assim também a sua vida e a minha vida. Quanto maior o propósito que você carrega, maior será o processo que você terá de suportar para você criar essa base. Se a fundação ela não for profunda, qualquer vento derruba essa estrutura aí. E talvez você esteja passando agora, para você que chegou até aqui, por vários processos dolorosos na tua vida. Talvez um monte de porta se fechou. Talvez um monte de pessoas te abandonaram. Sonhos foram adiados. E tudo isso parece injusto, mas você já parou para pensar que pode ser exatamente o processo necessário para te fortalecer? Você já pensou que o que você chama de atraso pode ser uma proteção divina? Que o que você chama de perda pode ser uma lapidação de Deus na tua vida? A vida não desperdiça processos. Tudo que você enfrentar hoje está construindo algo em você que será necessário lá na frente. Então, suportar os processos é também confiar que o invisível está agindo. Confiar que mesmo que nada pareça mudar, você está sendo moldado. Confiar que cada dor carrega um sentido. É nesse ponto que muitos falham. Não é que não tenham capacidade, é que não têm paciência de suportar. E eu te digo, não existe vitória sem cruz. Não existe crescimento sem desconforto. Não existe conquista sem processo. Fugir dele é você se condenar a uma vida mediana. Suportar é você abrir o caminho para uma vida extraordinária. Agora que você já entendeu que os processos são inevitáveis e que eles têm um propósito, nós precisamos falar sobre como suportar. Não adianta apenas reconhecer a importância do processo, se na prática você acaba desistindo ali no meio do caminho. É aqui que muitas pessoas falham. Sabem quem precisa esperar, mas não sabem como esperar sem desmoronar. Primeiro, você precisa mudar sua percepção da dor. Quando você sente dor, automaticamente você pensa algo está errado, mas nem sempre a dor é sinal de erro. Muitas das vezes a dor é sinal de crescimento. Pense em um adolescente em fase de crescimento agora. Ele sente as chamadas dores do crescimento nos ossos, não é? Nos músculos. Não é doença, é expansão. Da mesma forma, quando você sente dor emocional, pode ser sinal de expansão interna, de amadurecimento. A dor, ela não vem para te destruir, mas ela vem para nos transformar. Segundo, construa resiliência. Resiliência emocional. Isso significa treinar a sua mente para não reagir de forma imediata a cada dificuldade que vai aparecer. Você precisa desenvolver essa capacidade de olhar para o problema e dizer assim: isso não vai me parar, isso vai me treinar. É uma mudança de mentalidade. Porque problemas, eles não são obstáculos, eles são academias para a sua alma. Bota isso na tua cabeça. Cada vez que você enfrenta um, você fica mais forte para o próximo nível que está vindo aí. Terceiro, aprenda a encontrar o propósito no meio desse caos. Quem suporta processos de verdade não é quem finge que nada dói, mas quem dá sentido ao que está vivendo. Se você está passando por rejeição, pergunte: o que isso está me ensinando? Se você está passando por escassez, faça essa pergunta: o que isso está desenvolvendo em mim? Se você está enfrentando essas perdas, pergunte: o que eu preciso aprender para me tornar alguém maior depois disso? É preciso encontrar sentido no sofrimento. É o que separa os que quebram, os que crescem. Precisa ter sentido.
Quarto, cultive a paciência. Ativa a paciência. Ativar a paciência não é ficar parado esperando o tempo passar. É você agir todos os dias, mesmo sem você ver resultados imediatos. É como aquele agricultor que rega a terra antes da colheita aparecer. Ele não vê, mas ele acredita. É isso que você precisa praticar. É continuar. Contudo, mesmo quando os resultados não são visíveis. Quinto, tenha clareza de futuro. Quem não tem visão de onde quer chegar, não suporta o processo. É a visão que alimenta a disciplina. É como um atleta que treina embaixo da chuva, com dor, cansado. Porque ele vê a medalha na mente dele. Não importa. Porque sem visão, qualquer processo parece tortura. Com visão, o processo se torna o degrau para você chegar no próximo nível. E aqui, eu quero abrir os seus olhos para algo muito poderoso. A vida vai te testar também. Ela vai te colocar em situações que parecem extremamente injustas. Ela vai te expor a desertos, a silêncios, a esperas intermináveis. Mas esses testes não são para te destruir. São para provar se você está pronto para receber aquilo que você deseja. Porque se você não suporta o processo, você não sustenta o resultado. Quantas pessoas já conquistaram algo e perderam rápido porque não tinham a estrutura para manter aquele resultado ali? Isso acontece porque tentaram encurtar o processo muitas das vezes. O resultado sem preparo gera queda. É inevitável isso. Olha para a sua história. Olha para a história de qualquer pessoa de sucesso que você admira. Nenhuma delas chegou onde chegou sem suportar processos difíceis. Grandes empresários quebraram antes de enriquecer. Atletas de alto nível sofreram derrotas humilhantes antes de conquistar títulos. Pessoas espiritualmente fortes enfrentam desertos, enfrentam crises, enfrentam dores profundas na alma antes de viverem grandes milagres. O processo é o mesmo. Primeiro, eu e você, nós somos quebrados. Depois, reconstruídos. Eu quero que você guarde isso nesse vídeo. Não se trata apenas de suportar, mas de se reinventar. Se reinventar dentro do processo. Porque suportar sem aprender é desperdício. O ouro só se torna puro porque ele passa pelo fogo. Mas se ele resistisse sem se transformar, continuar impuro, você precisa permitir que o processo te lapide. Porque, no fim das contas, suportar os processos da vida é uma escolha de fé, literalmente. É você acreditar que existe um tempo para tudo. É você confiar que o que está escondido hoje será revelado amanhã. É você entender que você não foi abandonado. Você está sendo preparado. E talvez agora você esteja pensando, mas eu não aguento mais, cara. O processo está muito dolorido. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer algo. Você já suportou muito mais do que você imagina. Olha para trás. Quantas vezes você achou que você não ia conseguir, mas você conseguiu? Quantas vezes a dor parecia insuportável, mas você superou a dor? Isso prova que você é mais forte do que você pensa. A vida, ela não exige perfeição, ela exige persistência. Não é sobre nunca cair, campeão. É sobre se levantar sempre. Não é sobre nunca chorar. É sobre não desistir enquanto chora. É suportar o processo. Não é ser invencível, é ser inquebrável. E quando você entende isso, meu amigo e minha amiga, algo muda aí dentro de você. Você para de lutar contra o processo. E você começa a cooperar com ele. Você para de reclamar. E você começa a aprender. Você para de fugir. E você começa a crescer. Nesse ponto, você não apenas suporta, mas você se transforma. E no final, você vai olhar para trás e você vai perceber: o processo que mais doeu foi o que mais me construiu. A espera, aquela espera ali que parecia interminável, foi o que mais me fortaleceu. O silêncio que parecia vazio foi o que mais te ensinou. E aí você vai agradecer por não ter desistido no processo. Porque quem suporta os processos da vida vive os resultados. E os impacientes nunca conhecerão. Você conhece várias pessoas de resultados exponenciais. Elas não chegaram lá por acaso.
elas não chegaram lá à toa. Elas não foram para um próximo nível à toa. Elas passaram pelo processo. E para você que chegou até aqui, não se esquece, tem um link aqui na descrição do e-book do Zero ao Plano que vai potencializar demais a tua vida. Saindo do ponto A para o ponto B. É um passo a passo, com tarefas práticas, direto ao ponto, que vai te ajudar demais. Muito obrigado. Não se esquece de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Um abraço.